Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Mais um domingo, orientados pelo amor de Deus e Senhor, estamos adentrando a sua casa, caro rádio ouvinte, com muita alegria, trazendo uma mensagem de fé e esperança para a sua vida e toda a sua família. Somos instrumentos de Deus, eu, Thaís, e meu irmão na fé, Evair. Iniciamos nossa mensagem de hoje baseada em Isaías 49, 1-6. Isaías, filho de Amós, ele exerceu sua atividade profética na Judéia a partir da morte do rei Uzias. Sabe-se que sua esposa era conhecida como profetisa, tales em razão dele ser profeta. Os livros de Isaías nos revelam que ele era um homem muito influente entre seu povo e, portanto, era dotado de muita autoridade e assim podendo intervir em assuntos do Estado conforme Isaías 37, 5-7. Seu tempo de profeta foi desenvolvido em tempos difíceis, sim, cheio de violência e hostilidades em meio ao povo de Israel, pois a Síria guerreava contra Judá e isso causava muitas desavenças entre os israelitas. Mesmo assim, vimos nele um servo de muita obediência, de luz e verdades. Podemos e deveríamos nos colocar no lugar dele, não como profetas, e sim como servos e servas de Deus, e entender que ele tem um propósito para nossas vidas. Sim, ele quer que sirvamos junto a este mundo pervertido, tirano e egoísta, que não queres obedecer e servir ao nosso Deus e Pai, mas sim a deuses criados pelos homens neste mundo. Sim, eu sei que para nós é difícil servirmos e falarmos de Deus para este mundo incrédulo e desvirtuado para o mal, pois certamente vamos incomodar as pessoas com nossas falas. Isto porque elas podem ser como uma faca e ferir o orgulho e o ego das pessoas afastadas de Deus. Obedecer a Deus é fazer tudo o que Ele nos ordena, sabendo que isso não é fácil para as pessoas que não aceitam obedecê-lo, pois sua fala é dura demais, pois exige que sejamos obedientes somente a Ele, fazendo sua vontade, e para que isso aconteça, é preciso que haja transformação em nosso modo de viver. Mas sabemos que isso não é vontade do mundo em que vivemos, pois o mundo quer ser o dono de nossas vidas. Mas nós sabemos que Deus é o Senhor de nossas vidas, e assim sendo, Ele nos oferece amor, misericórdia, perdão e a salvação eterna em Jesus Cristo. Portanto, é nosso dever cristão anunciar isto ao mundo descrente. Deus quer mostrar sua grandeza através de nós, e isso acontece como demonstramos sermos servos e servas fiéis e obedientes. Isso lemos no versículo 3, que diz: "Você é meu servo e por meio de você vou mostrar a minha grandeza." Através do versículo 4, demonstramos desânimo e acomodação, dizendo que nosso esforço é inútil, esquecendo que Deus nos defende, nos prepara e nos recompensa e se agrade quando ouvimos o seu chamado. Em nossa comunidade, vivemos tempos de desafios. No trabalho comunitário, quantas dúvidas, quantas incertezas, quantos porquês das dificuldades, que são grandes. Porém, temos-nos voltados a Deus em oração, e então as certezas vêm em nós. Os medos e dúvidas se afastam de nós e assim temos alcançado vitórias inesperadas, pois Deus tem ouvido nossa oração e clamores. Quanto tempo se gasta com estratégias e pequenas atitudes, esquecendo-se que Deus é o Senhor de tudo e todos.
Nosso serviço e desafio deve ser focado na parábola da grande ceia e irmos para becos e vilas à procura de pessoas afastadas e sedentes do Evangelho de Cristo, e só assim vamos demonstrar sermos servos e servas fiéis ao chamado de Deus vivo em nossos corações. O que me causa preocupação é a miopia e a cegueira espiritual de alguns cristãos que se amedrontam ao chamado de Deus e não aceitam desafios na divulgação da palavra de Deus, e assim demonstram que nossa igreja é fiel e verdadeira, e assim ela seja conhecida e reconhecida por mais pessoas. Jesus está estendendo a mão para você, meu irmão, minha irmã, e te chama para servi-lo. Aceite seu chamado e deixe de ser escravo das coisas que o mundo quer impor na sua vida, tais como carro novo, televisão, internet, modernias da vida, casa luxuosa, riquezas materiais e etc. E sim, invista o melhor de você nas obras de Deus e seja servos fiéis e obedientes ao chamado do Senhor de sua vida, que diz: sai pelos caminhos e atalhos e obriga as pessoas a entrar para que fiques à minha casa. Jesus está te chamando. Ouça e obedeça. Amém? Ouçamos um louvor musical. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova e tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chegue as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo
Apocalipse 1, versículos 17 e 18. O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar, consolar e fortalecer as igrejas que se sentiam perseguidas e hostilizadas na época, e também para os cristãos descuidados e negligentes, tentados pelas coisas fáceis do mundo. Durante o governo do imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, durante essa época os cristãos viveram terríveis perseguições. Inclusive, este império exigia de todos culto ao imperador, isto é, todos deveriam glorificar o imperador cultuando como um Deus todo-poderoso. Porém, os verdadeiros cristãos confessavam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A luta e o sofrimento era muito grande, pois para que cessasse as perseguições, exigia-se que eles negassem sua fé em Jesus. O livro de Apocalipse não quer de nós aceitação e conformação, e sim que mesmo em meio ao sofrimento, dor e até morte, todo cristão deve ficar firme na sua confirmação de fé. Proclamação que a vitória final está em Jesus Cristo. Quando aceitamos a Cristo, recebemos nova vida e não mais a morte eterna. Os versículos lidos acima querem nos mostrar que, como igreja, não devemos demonstrar medo da morte, pois Cristo morreu, mas vive. Ele ressuscitou, e assim a morte deixou de ser a última palavra, pois Jesus é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. Permitam que eu mostre a vocês alguns passos para que aceitem verdadeiramente a vitória da vida sobre a morte. Primeiro passo, chamamento. Os apóstolos João e Paulo viveram uma experiência única, que é o encontro com Jesus. Sim, ambos foram chamados a proclamar o Evangelho de Cristo junto ao povo, e isto foi um acontecimento decisivo em suas vidas. E hoje não é diferente, pois nós sabemos e devemos proclamar o Evangelho de Jesus, e assim viver e sentir nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. O encontro com Cristo não é privilégio de alguns, pois Deus chama a todos a aceitá-lo e a se tornarem seus e suas filhas através da palavra da Santa Ceia, comunhão com nossos irmãos em Cristo e da oração. Estou certo que cada um de vocês poderia testemunhar o chamado de Deus e partilhar sobre a força, o poder e o conforto que esse chamado nos traz, e assim mostrar ao mundo a vitória da vida sobre a morte. Segundo passo, o medo. O apóstolo Paulo e João teve um encontro com o Senhor, é mortal, isso é difícil de entender. Em Isaías capítulo 6, o profeta diz que estar na presença de Jesus é morte da vida antiga, dos prazeres antigos, das adorações antigas e da religiosidade antiga. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo o que é novo nos causa medo, pois estamos acostumados com as coisas velhas, e isso nos causa muito medo. O medo provoca a morte, mas em Cristo temos vida. Cristãos antigos tinham medo das perseguições e morte, mas pela fé recebiam vida. Hoje nós também temos nossos medos. Coisas do mundo provocam em nós medo. Eles são solidão, doenças, desemprego, assaltos, violência, mas o medo maior é a mudança radical em nossas vidas. E isso acontece quando temos um encontro com Cristo. O medo destrói a paz
a confiança e o amor. Porém, em Cristo, que é Senhor, temos vitória sobre o medo. Terceiro passo, encorajamento. Conforme o versículo 17, o apóstolo vê no Filho o seu Senhor e Deus. Ele é o Deus vivo. Em João 5,24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A fé em Cristo provoca em nós coragem e força para lutar contra o poder da morte. Cristo tira toda a dúvida e nos dá coragem e uma vida de fé e ação. O verdadeiro cristão tem fé e coragem sem medo da morte, porque Cristo é Senhor da vida e da morte. Quarto passo, anúncio. Todos nós pecamos quanto a isso. Essa missão não é apenas dos apóstolos e profetas que receberam essa ordem, mas sim de nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. E também que fazemos parte de uma comunidade. É o nosso dever, quando ouvimos uma mensagem de Deus, levá-la adiante, anunciando a vitória da vida sobre a morte, através de Jesus Cristo. Apocalipse cumpriu o dever de anunciar a verdade em Cristo, que é anunciar o amor infinito de Deus para com todos, e assim nos encorajar e nos libertar-nos do medo da morte e denunciar aqueles que querem nos afastar da fonte da vida que é Cristo. Ele pagou um alto preço para que não nos curvemos diante do poder humanos, pois só Ele é Senhor da vida e sobre a morte. Chegando ao final desta reflexão, pergunto-lhes: que atitude temos frente aos deuses que querem agir sobre nossa vida cristã? Nosso Brasil é considerado uma nação cristã e religiosa. Porém, a maioria dos brasileiros, mesmo sendo batizados, poucos de fato se envolvem com a Igreja de Jesus e anunciam a boa nova. Vivemos num país de grande adversidade religiosa, que causa grande confusão espiritual nas pessoas que se dizem cristãs, pois vemos crentes que frequentam igreja cristã e se envolvem na prática espírita, culturas africanas, doutrinas asiáticas, etc. E dizem que isto não é problema, porque também lá se fala de Deus. E assim vemos que, para o mundo, os valores espirituais são todos nivelados a tal ponto que tudo é tolerado e aceitável na prática religiosa. Em razão disto, como diz um religioso, nada mais é contestado, e sim, tudo é aceitável. Por isso, nossos jovens se afastam de Deus e da vivência nas igrejas, e assim pouco se faz para salvá-los. Sim, muitas vezes ouvimos um grito de socorro daqueles que se sentem um grande vazio dentro de si, pois estão afastados de Deus e nem sempre nos preocupamos em ajudá-los. Os problemas em nossa sociedade são muitos, gerando desentendimentos, injustiças e até doenças que, na maioria das vezes, não são curadas por nossa culpa, porque nós fingimos de surdos. Você é discípulo de Cristo e mensageiro do Evangelho dele? Então, é seu dever anunciar ao mundo que Cristo é Senhor da vida e da morte. Sejamos verdadeiros cristãos, anunciando e demonstrando que a verdadeira igreja existe, e por isso devemos dar honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ouçamos um louvor musical. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma.
Escuta. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida, determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Olha o que Deus diz pra você: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Oh, maravilha. Ei, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e tem que descansar. Detalhe, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Levanta a cabeça. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Querido amigo e amiga que nos acompanha nesta manhã de domingo, quero convidar você para participar do nosso culto presencial logo mais às 9 horas e assim conhecer a nossa comunidade que fica localizada na Rua Boa Vista, número 36, no bairro Boa Vista. Nossas redes sociais são ISLB Limeira e lá você encontra mensagens e palavras para fortalecer a sua fé a cada dia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Mais um domingo nos encontramos, mesmo distante, mais um domingo compartilhamos a palavra de Deus e a fé cristã. Mais um domingo adentrei a sua casa e pude falar com você sobre o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Obrigado por isso. Abençoada semana. O Espírito Santo aqueça seu coração com a paz de Deus e assim você e sua família sintam-se acolhidos e abençoados no coração de Jesus. Amém.